Irmãos queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Velho Testamento. No livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 2. Capítulo número 2. Juízes, capítulo número 2. E vamos começar a nossa leitura no verso número 7. Capítulo 2, verso número 7. E peço já a vossa atenção para estes versículos. São vários que vamos ler, mas creio que as vossas Bíblias, lá no verso 7, têm um título ou um cabeçalho que diz: a infidelidade dos israelitas. E veja o que é que diz: depois da morte de Josué. Até aí parecia que ia bem. Morreu Josué, começaram os problemas. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Verso seguinte: faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Continuemos a ler. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timná, Eres, no monte Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor. Sublinho, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Balaíns. Continuemos a ler. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, de entre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles. E agora veja, e provocaram ao Senhor a ira. Verso 13. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Verso 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Verso 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal. Terrível. Como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Verso 16. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes,
Antes se prostituíram após outros deuses, encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Verso 18. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam. Verso 19, estamos quase a concluir, até o verso 23. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reparem bem, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais. Ia de mal a pior. Andando após de outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo trespassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles, e nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor como seus pais o guardaram, para por eles andarem ou não. E o último versículo diz assim: o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, mas as entregou na mão de Josué. Querido Pai, fala conosco através da Tua preciosa palavra, que o Teu Espírito comunique aquilo que nós muitas das vezes temos dificuldade em fazê-lo, mas o Teu Espírito se move e através deste Espírito fala conosco para a Tua glória. Amém. É bom estudar a palavra, irmãos. É bom. Alguns, quando começam a ler a Bíblia, têm a tendência de começar a dormir. Os irmãos estão aí? Mas, irmãos, que tenhamos prazer em ler o que está escrito, em aprender aquilo que Deus tem para nós, porque Deus fala com a sua igreja. E olha, irmãos, o que eu vou deixar com os irmãos é algo que aconteceu, mas é um aviso para nós. E permita-me dizer aos irmãos, não é algo que pode acontecer outra vez, mas é algo que já está a acontecer. Já está a acontecer. Isto que eu acabei de ler aos irmãos, que está na Bíblia, aconteceu naquele tempo e está a acontecer hoje. Infelizmente, é verdade. Irmãos, esta mensagem que eu quero deixar para vós não é tanto um estudo, mas talvez permita-me dizer aos irmãos alguns conselhos que eu quero deixar convosco. Conselhos, de acordo com a palavra, que acredito que certamente alguns estarão agora a pensar naquilo que eu vou dizer, porque eu tenho um tema nesta mensagem, e o tema que eu procurei e achei o mais interessante é a decadência da última hora. Ou melhor, a decadência da quarta geração. Quando eu falo de quarta geração, que os vossos pensamentos não sejam levados para a quarta dimensão. Não façam confusão com a quarta geração e a quarta dimensão. Nada disso, irmãos.
Vamos só relembrar o versículo número 10 do capítulo 2. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após deles se levantou. E esta geração que se levantou, diz a Bíblia, não conhecia ao Senhor. E irmãos queridos, estamos vivendo um tempo em que há crentes que parecem que não conhecem o Senhor. A sua atitude, a sua forma de ver as coisas de Deus, estão muito longe daquilo que está escrito, irmãos. Eu sei que esta mensagem não é uma mensagem que traz prazer para ouvir, irmãos. Nem todos gostam de ouvir este tipo de mensagem. Mas o que está na Bíblia é para nós. É para o seu povo, irmãos. Irmãos queridos, diz lá, o verso 10, vamos lá ver outra vez, diz, e outra geração após se levantou que não conhecia ao Senhor, e depois diz, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Não apenas não conheciam o Senhor, nem sabiam nada da história, da obra que tinha acontecido. O Velho Testamento, irmãos, registra muitos avisos, avisos solenes. Muitas coisas estão escritas não apenas para preencher as páginas da Bíblia, mas muitas coisas, para não dizer todas as coisas, estão escritas para nosso aviso. É para nosso aviso, irmãos. Estão escritas para quê? Para que nós não voltemos as costas ao que está escrito, não voltemos às práticas do passado, que isto aflige a minha alma, irmãos. Aflige a minha alma. Porque hoje estamos vendo crentes, com todo o respeito, irmãos, não quero atingir ninguém, mas que levam o caminho de Deus, permitem-me esta expressão bem portuguesa, com uma perna às costas. Tanto se dá que vá bem, como se vá mal. Irmãos, o caminho de Deus é para se levar a sério, irmãos. Igreja, o caminho de Deus é para se levar a sério, irmãos. É para levarmos a sério, irmãos. Não é para se levar de qualquer maneira, não, irmãos. Eu sei que o tempo que nós estamos não é agradável atingir certas coisas ou falar certas coisas, porque somos alcunhados como exagerados, talvez retrógrados, mas, irmãos, nós queremos estar dentro do que está escrito. Eu sei que o que eu estou a dizer, estou a medir as minhas palavras, irmão, que eu estou falando para vós, mas eu sei o que eu estou a dizer. Eu prefiro ser retrógrado, mas entrar no céu, do que abrir as portas e ficar cá. Eu não quero, irmão. Eu quero seguir o meu Deus todos os dias da minha vida. Então, o Velho Testamento, encontramos avisos que são para nós, estão escritas para que não voltemos à prática do passado, mas que sejamos fiéis. E acima de tudo, igreja, fiéis àqueles que Deus levanta para pregar a sua palavra. E eu não estou aqui a autonomear-me, não de modo algum, mas estou aqui para dizer o que eu sinto. Irmãos, a minha missão não é entreter o povo, a minha missão é pregar a palavra. É isto, irmãos. Esta é a nossa missão. E eu gostaria nesta noite, com a ajuda que acredito possível do Espírito Santo, alertar os irmãos e a mim também,
que eu estou a trazer isto aos irmãos agora, mas eu já fui alertado enquanto eu estava preparando também e dando volta à bendita palavra de Deus. Eu gostaria, com a ajuda do Espírito Santo, alertar a todos nós para esta geração, para a quarta geração. Para quê? Para que sejamos uma geração forte, uma geração diferente, uma geração que ama verdadeiramente a Jesus. Aleluia! Ainda que a terceira geração seja uma ajuda para a quarta, mas que nós sejamos firmes. Agarremos a Deus, irmãos. Agarremos a Deus. Não façamos como o mundo faz, irmão. Deixe o mundo de uma vez por todas, irmão. Perdoe-me dizer isto. Quando eu digo mundo, é as coisas que há neste mundo, irmãos. O que eles defendem e querem nos obrigar a defender. Nunca, igreja. Nós temos a bendita palavra de Deus. Sejamos fiéis à bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Faço uma pergunta. Estamos nós a preparar, e esta pergunta é para mim também, estamos nós ou estou eu a preparar uma geração para a vinda de Jesus? Estamos nós preparando uma geração para a grande tribulação que está mais perto do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos? O mundo está preocupado, irmãos. A igreja devia estar preocupadíssima. Nós temos um Salvador, mas também temos as Escrituras que nos dizem que a qualquer momento Jesus pode vir buscar a sua eleita, irmão. É só olhar para o Médio Oriente. É o nosso relógio, irmãos. Já preguei aqui uma mensagem acerca de Israel sendo o relógio de Deus. É o nosso relógio, irmãos. Eu não sei o que é que pode vir a acontecer num futuro. Não sei. Eu não sei se vamos ter mais 5 anos, 10 anos ou 20 anos. Não sei quantos anos, nem estou preocupado. Eu só tenho uma única preocupação. Aconteça o que tiver que acontecer, seja os anos que eu tenha que passar, eu quero estar preparado para o grande e glorioso dia da sua vinda. Se a terceira geração não tiver cuidado agora, nestes últimos tempos, deixará para a quarta geração tempos difíceis. Tal como os pais de Moisés, prestem muita atenção que eu vou dizer, tal como os pais de Moisés, que nós gostamos de ver isto, e até há filmes nisto e achamos tão interessante, mas isto tem um cunho bíblico extraordinário. Tal como os pais de Moisés prepararam a arca. E sabe o que é que diz mais? Betumaram a arca. Betumaram a arca para que ela não fosse contaminada com água. Os irmãos estão aí? Protegendo o então bebé Moisés. Assim nós precisamos nos preparar. Não haja furos em nós. Não hajam brechas. Mas que estejamos bem sólidos. Consolidados com este Deus tão bom e tão maravilhoso. Eu estou a falar da quarta geração. Vamos para a primeira geração. A primeira geração foi dirigida por um homem chamado Moisés. Primeira geração. Juízes capítulo 1, verso 17. Vamos ler. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefath, e totalmente a destruíram e chamaram o nome desta cidade Orma. Uma geração dirigida por Moisés, irmãos, que guiou o povo durante 40 anos.
não no lugar fácil, mas no deserto. Não é fácil dirigir aquela enorme multidão no deserto. Deuteronômio capítulo 1, versículo número 3. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deuteronômio 1, verso 3 diz lá: e sucedeu que no ano 40º, interessante que dá as datas todas, irmão, no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, coisa tremenda, algo tão importante que diz tudo, irmãos. Moisés, o que é que Moisés fez? Falou a quem? Aos filhos de Israel. E agora veja, o que é que Moisés falou? Falou conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Moisés ensinou tudo ao povo. Moisés foi um ministro fiel. Jesus, ajuda-me a ser fiel. E agora não só estou pensando em ministros, estou pensando em cada um de nós. Ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos a ser fiéis. Moisés foi fiel em tudo. Igreja, Moisés foi fiel em todas as coisas. Permita-me aqui dizer que temos aqui um líder da primeira geração. A sua liderança foi difícil, pois o povo não conhecia nada. Não tinham Bíblia, como nós hoje temos. Moisés pregou a palavra no Egito. Moisés ensinou, ou levou o povo à santificação. Sabe aonde, irmãos? No deserto. Onde é que a igreja hoje está, irmãos? Pense o que quiser. Simbolicamente estamos atravessando este deserto até chegar à Canaã celestial. E é nesta Canaã que nós temos que nos santificar. É nesta jornada do deserto, onde chegar à Canaã, que nós devemos santificar-nos, porque só santos é que entrarão lá. Moisés pregou, como eu disse, ensinou a santificação ao povo. Também tenho que dizer, enfrentou lutas internas e externas. Enfrentou muita gente invejosa. Cada um de nós tira as ilações que quiser. Amém? Só de uma vez. Não foi nada fácil, irmão. Só de uma vez a terra engoliu tanta gente chefiada por Coré. Sem dúvida, Moisés foi um grande homem. Foi um homem tremendo. Foi um homem fiel. Graças a Deus. Não se admire daquilo que eu vou dizer. Ajuda-me a ser como Moisés. Ajuda. Até por graça, eu escrevi aqui algo que eu encontrei em certo lugar e transcrevi para a minha mensagem. Se Deus não fizesse o funeral a Moisés, porque presumimos que Deus é quem fez o funeral dele, se Deus não fizesse isto, os homens tinham feito dele um ídolo. Mas não é Moisés o nosso ídolo. É o nosso Deus, a quem nós amamos, a quem servimos e a quem honramos com todo o nosso coração. Vejam que até o próprio Satanás, diz a Bíblia, andou à procura do corpo dele. E não encontrou. Deus encarregou-se de cuidar de Moisés. A Deus toda a glória. Moisés teve dificuldades. Nem sempre o caminho é fácil.
E agora falo para mim. Nem sempre o caminho é fácil para nós como obreiros, irmãos. Nem todos nos entendem. Nem todos nos compreendem. As críticas às vezes são demais. Mas, irmãos, que Deus nos ajude a continuarmos firmes, a olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Para não prolongarmos muito, vamos para a segunda geração. Primeira, Moisés. A segunda geração, Josué. Josué. Deuteronômio capítulo 31. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 31. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7 e depois saltaremos para o versículo 23. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. Verso 2. E disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar além disto. O Senhor me disse: não passarás o Jordão. Verso 3. O Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá estas nações diante de ti, para que a possuas. Josué, porém, Josué, sem querer estava lendo outra palavra, Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Sião e a Og, reis dos amorreus, e à sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento, e note bem, que vos tenho ordenado. Não é como vocês querem, é como eu tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Porquê? Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Ainda que hajam dificuldades, o Senhor está conosco. Verso 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Verso 23, do mesmo capítulo. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te, anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Em Juízes, no capítulo 2, diz lá: e serviu o povo todos os dias de Josué. Capítulo 2, verso 7, é o que diz lá. Irmãos, quem foi Josué? Ele foi um verdadeiro Timóteo. Foi um Timóteo do Novo Testamento. Fiel ao seu servo Moisés. Nunca aspirou ser alguém. Muito fiel. Tudo quanto Moisés dizia, ele fazia. Tudo quanto Moisés ordenava, ele cumpria. E sabe porquê? Porque como Timóteo seguiu os ensinamentos que recebeu de Paulo, Josué recebeu os ensinamentos de Moisés. E olha, irmãos, tal como Timóteo, que não alterou nada, Josué não alterou nada. Manteve-se fiel à liderança. Josué não modificou nada, não alterou nem uma vírgula, apesar de ter o seu próprio estilo, mas foi fiel à palavra. Irmãos, os obreiros podem ter todos o seu estilo, irmãos. Porque não há, permita-me dizer isto, não há dois salgados, não há dois ninguém, dois Pedrosas, dois Porfírios, não importa agora. Ou dois Jorge, não há. Agora o que nós temos que ter em conta é que temos todos a mesma palavra. Temos que ser fiéis à palavra. Diz a Bíblia, Juízes 2:7, e o povo serviu ao Senhor nos dias de Josué.
E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Coisa linda. Coisa linda. Amém, igreja? Cuidado, pois na obra do Senhor, irmãos, não pode haver alterações. O que está escrito, está escrito. Eu vou dizer alguma coisa que pode chocar com algumas sensibilidades, mas, irmãos, eu vou dizer o que eu sinto. Josué não alterou o projeto. Josué não fez um aditamento ao projeto. Porque o projeto divino não precisa de aditamento. Não precisa de alterações. Porque o grande arquiteto sabe o que fez. E sabe como fez. E quer que seja assim. E não nos assiste o direito de alterar, seja o que for. Cuidado, pois na obra do Senhor não pode haver aditamento. Tal como Eliseu, que substituiu Elias e foi fiel a Elias, precisamos ser fiéis à liderança. Todos nós. Às vezes nota-se que na mudança de liderança, o que é proibido torna-se permitido. Digo isto com muita convicção, irmãos. Porque eu já ando nestas andanças já vai há uns aninhos. Infelizmente isto acontece. Não sejamos seguidores de homens. Sejamos seguidores de Jesus Cristo. E da sua bendita palavra. Quem é fiel, Deus sempre estará ao seu lado. Deus sempre abençoará. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as leis que foram ensinadas por Moisés, não houve nenhuma alteração por parte de Josué, mas em tudo ele foi fiel. Josué não foi como Arão. Lembram-se? Arão foi pastor durante 40 dias, estragou tudo. 40 dias, estragou tudo. O tempo em que Moisés estava lá em cima. Estragou tudo. Ao ponto de levar o povo a adorar um bezerro. Que grande euforia, irmãos. Permita-me dizer, irmão, tanta euforia que Moisés nunca conseguiu tanta euforia. No seu jeito de falar, na sua maneira de dizer, nunca conseguiu tanta euforia. Mas aquele Arão, em 40 dias, o que ele fez? Que Deus nos ajude. Estragou tudo. Irmãos, que Deus nos ajude, irmãos. Os dias que antecedem a vinda de Jesus são dias complicados, igreja. E nestes últimos dias vão surgir coisas que nós nem imaginamos, irmãos. Ouçam bem. Vão surgir coisas que nós nem imaginamos, irmãos. Permita-me dizer aos irmãos, seremos chamados à razão, irmãos. Eu vou ser chamado à razão. Os irmãos serão chamados à razão. E temos que dizer o porquê da nossa fé. Sem vergonha, sem receio. Ainda que queiram fazer o pior de nós, não se preocupe, porque o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado para nos ajudar. Vamos saltar para a terceira geração. Temos Moisés, temos Josué, e a seguir a Josué, temos uma geração que é a terceira geração, que eu chamo dos anciãos, dos presbíteros. Dos presbíteros. Aleluia. Os anciãos têm o seu lugar também, irmãos. Juízes 2:7, faz favor, vamos só ver agora. Está ali o 8, vamos só. Juízes 2. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias. Aleluia. Mas Josué morreu, tal como Moisés. Ninguém fica cá eternamente.
Todos nós passamos. Mas, irmãos, venha quem vier, continua fiel. Continua fiel. Não é tempo de guerras, não é tempo de conflitos, não é tempo de criar confusões, mas é tempo de termos não confusões, mas convicções. Seja um homem e uma mulher convicta. Josué morreu, mas os anciãos, tal como Caleb e outros homens, ficaram. Amém, igreja? Lembram-se de Elias? Pensava que era o único sobre a face da terra? Eu sou o único, Senhor. Eu estou aqui, sou o único. E eu honrei o teu nome, eu quis fazer o melhor. E agora aquela mulher quer me matar, quer me tirar a cabeça. Sou o único. O que é que disse o Senhor? Olha que tu não és o único. Olha que para além de ti não há outro Elias. Não há 10 nem 20. Lembra-se o número? A Deus te dá glória. A Deus te dá glória. Irmãos queridos, que cada um de nós possa dar continuidade a este trabalho, irmãos. Deixo um apelo aos nossos presbíteros, aos anciãos, aos nossos cooperadores. Sejamos homens de convicções. Amém? E não de emoções. Não viva de emoções. Hoje há um apelo às emoções. Hoje o apelo é às emoções. Salta daqui, salta dacolá, luz dali, luz dacolá. Irmão, não é isso que nos vai levar ao céu, irmãos. Com todo o respeito, pode nos afastar do céu. Pode nos afastar do céu. Que Deus nos ajude. 1 Timóteo capítulo 2, versículo número 2. Eu quero ver se eu consigo terminar, porque eu não queria ser longo. Oh, meu amigo, eu vou ter que dar continuidade aqui. Há muito para falar. 2:2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, os irmãos conhecem esta palavra, amém? É a nossa obrigação como igreja, como cooperadores, amém? Pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores em geral, devemos orar pelos reis, devemos orar pelos que estão em eminência, pelo nosso país, amém? Pelos governantes do nosso país, amém? Para quê? Para que eles saibam que nós estamos a orar por eles? Não, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Só Deus pode mudar isto, mais ninguém, irmãos. E se Deus não mudar, Ele lá sabe o porquê, igreja. Não é como nós queremos, é como Ele quer. Estes homens tiveram uma influência tremenda no meio do povo, irmãos. Irmãos, que Deus nos ajude a não alterarmos, seja o que for, a não modificar. Irmãos, continuem fiéis à palavra. Permita-me dizer isto, irmãos, com todo o respeito. Não seja fiel porque o irmão Salgueirinho está a dizer que temos que ser fiel. Não, esqueça isso. Seja fiel porque a Bíblia é quem o diz, irmão. É a Bíblia que o diz, irmão. Amém. Nós temos que ser pregadores do que está escrito, não daquilo que nós pensamos. Aleluia. A doutrina não muda. O ensino não muda. A doutrina e o ensino é eterno. Posso ouvir um amém? Atos capítulo 2, capítulo 20, versículo 29, que vai já ali aparecer, deixa-me eu ler entretanto, porque eu sei isto. Diz o apóstolo Paulo, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Isto é uma previsão para os dias de hoje, irmão. Estamos vivendo dias difíceis. Vem um prega de uma maneira, vem outro prega de outra maneira, vem um prega de um jeito. Oh, irmãos, sejamos como os crentes de Bereia. Ouviam a palavra que era pregada, chegavam a casa, confirmavam que tudo o que tinham ouvido seria conforme o que está escrito. A Deus toda a glória. Quem crê nisto pode dizer amém.
Lembremos, primeira geração, quem é? Quem é? Moisés. Moisés, o líder. Segunda geração, Josué, o líder. Terceira geração, os anciãos e os presbíteros. Mas eles também continuam firmes. Sabe o que é que disse Moisés, irmãos? Eu acho que eu vou terminar por aqui porque já são 10:10, 10:12. Depois continuaremos. Sabe o que é que disse Moisés? Moisés disse, vocês, ainda em vida, juntarão de 7 em 7 anos e lerão a palavra toda. Não estão aí? Quem é que hoje se preocupa com isto? Palavras de Moisés. Lerão a palavra toda. E sabe o que é que ele diz mais? Do princípio ao fim. Assim diz a Bíblia que todos os presentes liam. Fosse frio, tivesse chuva, fosse o tempo que fosse, eles liam. De 7 em 7 anos o povo se juntava, não sei como, talvez em grupos, direi eu, mas liam a palavra. Deuteronômio 31, vamos lá ver e vamos terminar aqui, tá bom? Deuteronômio capítulo 31. E perdoe-me lá este bocadinho de tempo já a mais, mas que eu não gosto de ser longo. Aleluia. Deuteronômio capítulo 31, versículo, estavas a olhar para mim com razão, versículo 10. Não tinha dado o versículo. Ok. Ora, verso 10 diz, e deu-lhes ordem, quem? Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, olha que não é em qualquer tempo, é no tempo determinado por ele, pelo Senhor. Do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, verso número 11, vamos ver o que é que diz lá, quando todo o povo, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, e veja a Bíblia, aos seus ouvidos. Sabe o que é que isto quer dizer? Não era aos ouvidos de cada um, é que toda a gente tinha que estar com atenção para ouvir a palavra. Não havia tempo para distração, irmão. Não havia... Enfim. Quando estamos no culto, irmãos, é para estar no culto. É para ouvir a palavra. Não é para nos preocuparmos com o telemóvel, nem com os jogos do telemóvel, nem outras coisas do género. Nada disso, irmãos. Com todo o respeito, irmãos. Estamos aqui para ouvir a palavra, porque é a palavra que mexe connosco, é a palavra que toca, é a palavra que faz tudo, irmãos. E agora o verso 12, o que é que diz lá? Ajunta o povo, homens, mulheres, veja, irmãos, meninos. Oh, coitadinho, é menino. Meninos, amém, igreja? E mais, estrangeiros, que estão dentro das tuas portas. Se eles estão lá dentro, têm que estar dentro dos princípios. Igreja, estão aí a ouvir-me? Ah, irmãos, eles são estrangeiros. Se estão dentro, se estão na nossa comunidade, têm que estar de acordo com o que está escrito, com o que Deus quer. Estrangeiros estão dentro das suas portas. Para quê? Para que eles ouçam também e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. A Deus toda a glória. E o verso 13, para terminar. E que os seus filhos, que não souberem, ouçam e aprendam. A quê? A temer ao Senhor. Quem é este Senhor? Vosso Deus. Todos os dias que viverdes sobre a terra, à qual ides, passando o Jordão para a possuir.